Hoje nós iniciaremos falando sobre o Oceano Índico e as ilhas de lixo presentes nele. O Oceano Índico é o terceiro maior oceano do mundo e se localiza a leste da África, ao sul da Ásia, a oeste da Oceania e ao norte da Antártica. Ele possui uma rica biodiversidade marinha, com milhares de espécies de peixes, mamíferos marinhos, entre outros. Apesar de possuir uma enorme biodiversidade, ele vem apresentando diversos problemas ambientais, causados por derramamentos de petróleo e produtos químicos, e um dos problemas que esse oceano passa é as ilhas de lixo. As ilhas de lixo são formadas por dejetos de plásticos e outros tipos de materiais provenientes do descaso do ser humano que descarta o lixo incorretamente. Esses materiais flutuam no interior das correntes rotativas e ficam presos nesses imensos redemoinhos agrupados pelas correntes internas quente e fria. Essas ilhas destroçam os ecossistemas marinhos, provocando a morte de mais de 1 milhão de animais por ano. Elas também prejudicam a qualidade do ar, contaminando a atmosfera e contribuindo para o aquecimento global. A maior ilha de lixo se encontra nas Ilhas Maldivas, situadas a sudoeste da Índia e do Sri Lanka e ao sul do continente asiático, chamada Ilha Tilafushi, que foi uma atitude tomada para tentar solucionar o problema de lixo nas Maldivas e acabou se tornando uma das maiores ilhas de lixo do mundo. Agora nós vamos falar sobre os vulcões submarinos presentes não só no Oceano Índico, como também em todo o oceano terrestre. Vulcão submarino é a definição dada a erupções vulcânicas que ocorrem no fundo dos oceanos e mares, nas quais resultam na liberação de magma. Esse tipo de vulcão se instala em fendas da crosta terrestre em regiões em que a superfície da Terra se encontra submersa. Embora o conhecimento da topografia, que é o estudo do relevo, marinha seja incompleto, se estima que possam existir até 1 milhão de vulcões, sendo que muitos se encontram ativos. A formação da maioria dos vulcões submarinos ocorre em áreas de rápido movimento das placas tectônicas oceânicas, com destaque para as dorsais oceânicas, que são grandes cadeias de montanhas submersas nos oceanos que resultam em lento afastamento das placas tectônicas, criando falhas geológicas. A lava expulsa pelos vulcões submarinos, em particular os que ficam em fendas existentes ao longo das dorsais oceânicas, é o principal mecanismo de criação de fundos marinhos, se estimando que esse fenômeno seja responsável pela formação de cerca de 80% da crosta terrestre. Apesar de escondidas pelas águas, as erupções das dorsais submarinas são responsáveis pela formação dos grandes sistemas vulcânicos que correspondem às maiores cadeias montanhosas da Terra. Apesar dessa predominância nas regiões de contato entre as placas, também podem ocorrer no interior delas, dando origem ao fenômeno conhecido como vulcanismo intraplaca. Um caso especial desse tipo de vulcanismo ocorre sobre as regiões de subducção, onde as massas de rocha se fundem. Os vulcões dentro d'água produzem sim cinzas que se transformam em cortinas d'água, espalhadas primeiro para cima e depois para fora. Tudo isso propaga aproximadamente 40 milhões de piscinas olímpicas de água. O problema é que o mecanismo para isso permanecia um mistério. Um estudo atual da Universidade de Leeds, no Reino Unido, descobriu a sua origem e como isso se forma rápido durante a erupção de lava. Para criar as nuvens de cinza submersas, a energia liberada é capaz de abastecer os Estados Unidos por dias. A precisão de quantos dias, porém não foi especificada. Em 2019, foi descoberto um vulcão de 800 metros de altura e 5 quilômetros de diâmetro, localizado no Oceano Índico, muito perto da ilha francesa de Mayotte, entre o continente africano e Madagascar, que, segundo os investigadores, pode ser a causa de alguns sismos sentidos e dizem que se trata do maior evento subaquático até agora. Os pesquisadores contaram ao National Geographic Brasil que acredita-se que este é o vulcão causador de um estranho tremor de terra de baixa frequência que, em novembro de 2018, percorreu vários quilômetros e despertou a atenção dos cientistas. A equipe começou sua expedição em fevereiro de 2019, quando colocou 6 sismômetros em instrumento usado para medir tremores de terra no fundo do Oceano Índico, a 3,5 km de profundidade e próximo aos focos de atividades sísmicas. E como resultado, o mapa montado indicou que foram lançados cerca de 5 km de magma no fundo do mar.
Segundo o Africa Times, as autoridades de Mayotte forneceram aos seus habitantes um relatório de risco dentro de 3 meses e confirmaram o fortalecimento do sistema de planeamento e preparação de gestão de crises, uma vez que havia o medo de que estes terremotos provocassem um tsunami. Agora falaremos um pouquinho sobre as Ilhas Maurício. As Ilhas Maurício se localizam a leste de Madagascar e possuem uma ilusão de ótica muito curiosa no seu lado sudeste na região como Le Morne, onde ficam hotéis, resorts e várias opções de hospedagem. O que estamos falando é a Cachoeira Submarina. Como dito anteriormente, ela se localiza do lado sudeste da ilha, na região de Le Morne. Apesar de um determinado ângulo se parecer com uma cachoeira submersa, a explicação desse fenômeno é bem simples. Essa cachoeira, na verdade, não existe realmente. É apenas uma ilusão de ótica causada pelo movimento da areia arrastada pelas fortes correntes oceânicas, combinada com as cores do fundo do mar, fazendo com que, se olhada de uma visão aérea, se pareça muito com uma cachoeira debaixo d'água. Lembre-se sempre, a vida começou nos oceanos e 3/4 do planeta é coberto por mares e oceanos. Nossa sobrevivência como espécie depende da preservação de rios, lagos, mares e oceanos.